gente, esse é mais um Bitar Podcast. Eu sou a Rubia. E eu sou o Lindomar. E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, sobre transtornos alimentares. Nós vamos descobrir quais são os tipos e se existem motivos específicos que podem trazer gatilhos para a vida de uma pessoa, principalmente de adolescentes. A busca incessante por saúde e qualidade de vida são dois dos principais fatores que atualmente fazem com que esses transtornos passem a fazer parte da vida de várias pessoas. Também, o aumento excessivo no uso das redes sociais fazem com que jovens, adolescentes e adultos busquem por um corpo ideal, o que pode trazer ainda distúrbios, problemas psicológicos, como a depressão. Sim, e para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com a Verônica Lima, que é nutricionista com pós-graduação em Oncologia e Cuidados Paliativos ao Paciente. Sua atuação tem foco no emagrecimento saudável voltado para a reeducação alimentar e na nutrição comportamental. Seja muito bem-vinda, Verônica. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Obrigada. Nós estamos também com a Juliene Pimenta, que é psicóloga pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental com 7 anos de atuação em consultório clínico, atendendo demandas como transtornos alimentares, de ansiedade, depressão e de personalidade. Além disso, tem experiência em avaliação psicológica para gastroplastia e em atendimentos em grupo para o emagrecimento. Seja muito bem-vinda, Juliene. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Acredito que para a gente dar um gancho aí, né, nesse assunto, a gente pode começar pelo conceito, né? O que são transtornos alimentares? Bom, transtornos alimentares, eles vão estar relacionados com as alterações dos hábitos alimentares que, por muitas das vezes, são associadas com as questões emocionais, né? E aí, por isso que é utilizado esse termo, pensando em transtornos mesmo que possuem, né, que podem ser identificados e diagnosticados relacionado com a parte emocional. E aí, quando a gente tem o diagnóstico do transtorno alimentar, essa desordem mesmo em relação ao hábito alimentar. E existem diferentes tipos desses transtornos alimentares? Existem vários tipos, né? Na verdade, se a gente for pegar o manual de diagnóstico de doenças mentais, que a gente usa hoje o DSM, que ele é mundial, né? Ele é americano, mas ele é de uso mundial. Lá, a gente tem vários transtornos alimentares, só que os mais conhecidos, né? Os que têm prevalência maior, são os de compulsão alimentar, anorexia e bulimia. Esses a gente tem uma prevalência maior na população mundial. Mas lá tem outros também, como transtorno de ruminação, transtorno de pica, que são outros que têm menos prevalência, então são menos falados, né? Mas existem vários tipos mesmo. Será que a gente pode dar uma pincelada, assim, nesses todos? Ou é muito conceito? Nesses principais, hoje fala-se mais no transtorno de pica, né? Que é o consumo de coisas que não têm valor nutricional. E, às vezes, os nossos adolescentes, ou, enfim, quem tem acesso ao nosso podcast pode ter esse transtorno e que não sabe, né? Uhum. O transtorno de pica, ele é caracterizado quando o indivíduo, ele come coisas que não são alimentos. Então, a gente vê tijolo, cabelo, borracha, né? Coisas que não são de valor nutricional. Eu acho interessante dar uma diferenciação, porque a gente vê muito grávidas falando que deu vontade de comer tijolo na gravidez, sabonete. Não se caracteriza um transtorno de pica no período da gravidez, tá? Então, isso é importante ressaltar, porque às vezes tem alguma gravidinha, né, que deu vontade de comer. Eu sou mãe, já passei por gestações 2 vezes, então, às vezes, a gente tem vontade de comer umas coisas meio estranhas. Mas aí a gente não se caracteriza, a gente não diagnostica esse transtorno de pica na gestação, né? Exceto isso, então, quando a pessoa tem esse hábito, às vezes criança também tem hábito de comer cabelo. O cabelo, por exemplo, ele é um subtipo que já entra na tricotilomania, né? Então, mas entra dentro do transtorno de pica. Então, são muitos transtornos mesmo. Eu acho que eu não saberia falar todos de cor. Mas esses que você citou, você tinha falado ruminação? Ruminação. Transtorno de ruminação, ele é um pouco mais raro também, mas acontece quando a pessoa, ela ingere o alimento e aí, por algum motivo, aquele alimento volta à boca da pessoa. E aí, a pessoa mastiga e engole de novo. A gente lembra um pouco
dos bois, né? Assim, que tem essa ruminação. Quando o alimento volta para a boca, é diferente de um vômito. Não é caracterizado como vômito, tá? Porque o vômito, a pessoa coloca para fora, né? Agora, a ruminação, não. Volta um pouco de alimento para a boca da pessoa, né? Um distúrbio que às vezes pode estar relacionado com alguma disfunção do sistema digestivo, né? Então, por algum motivo, as válvulas do estômago não funcionam bem, né? Então, pode ter algum motivo fisiológico que faz com que o alimento volte para a boca, a pessoa mastiga ele e engole novamente. É bem um pouco mais raro esse transtorno. A anorexia e a bulimia a gente conhece mais, né? Assim, a gente vê que é muito sério, né? E às vezes pode ser mais recorrente, como você mesmo disse. E esses dois termos? Então, o transtorno de bulimia acontece quando o indivíduo ele tem episódios de compulsão alimentar, né? O que é compulsão alimentar? Quando a pessoa ingere um número muito grande de calorias, né? De alimento num curto período de tempo. Então, ele come muito mais do que o normal em pouco tempo, né? Não é aquela pessoa que come muito o dia todo. Ela come muito num período, né? De tempo, numa refeição. Aí isso a gente chama de compulsão alimentar. O bulímico, ele tem métodos compensatórios, ele usa desses métodos para evitar ganhar peso, porque o grande medo do bulímico, né, de quem tem bulimia e de quem tem anorexia, é o ganho de peso. Eles não querem de jeito nenhum ganhar peso, eles têm essa distorção de imagem, eles se olham no espelho, se veem mais gordos do que são realmente, e aí eles não querem de jeito nenhum ganhar peso. Só que quem tem esse transtorno de bulimia, infelizmente, tem esse episódio de compulsão alimentar. A pessoa entende que se ela comer muito, ela vai ganhar peso. Então, para evitar isso, ela utiliza de métodos compensatórios, que seja tomar uso de laxantes, né? Uso de diuréticos, o vômito, ou até mesmo a prática de exercícios físicos em grande intensidade. Então, às vezes, a pessoa vai para a academia, fica 3, 4 horas fazendo exercícios físicos para compensar aquele episódio de compulsão que ele teve. É diferente do transtorno de anorexia, porque o anoréxico ele não tem episódios de compulsão alimentar. Ele também tem o medo de ganhar peso, né, igual o bulímico, mas o anoréxico ele já tem uma dificuldade de se alimentar. Então, ele não come, ele evita comer, né? Quando come, ele come coisas de baixa caloria, então, maçã, alface, né? Ele quer comer coisas que têm poucas calorias, e aí ele acaba atingindo um peso muito menor do que o esperado, ele acaba ficando no IMC muito baixo, e aí a gente já vai mais para o lado nutricional, né? E aí acaba que ele começa a ter um monte de consequências por conta desse baixo peso, mas ambos, né? Tanto o bulímico quanto o anoréxico, quando eles se olham no espelho, eles se enxergam mais gordos do que realmente são. Então, eles têm essa distorção de imagem corporal. O transtorno de compulsão alimentar é o que a gente tem de mais comum, né? A gente tem uma prevalência muito grande de obesos no Brasil e grande parte deles tem a compulsão alimentar. Todo obeso tem compulsão alimentar? Não, nem todos, né? Mas grande parte das pessoas que têm compulsão alimentar são obesos, né? Então, nesse transtorno específico, a pessoa ingere, então, uma grande quantidade de alimento em períodos de tempo. Isso está relacionado com questões emocionais da pessoa. Então, quando ela está mais ansiosa, ou mais triste, ou mais depressiva, ou mais preocupada, então, geralmente a gente percebe essa relação. Meio que uma doença vai desencadeando a outra, né? Porque a pessoa, o depressivo, ele vai perdendo a fome também, né? Tem o depressivo que perde fome, tem um depressivo que ganha fome. A compulsão. Aumenta o apetite. Então, assim, mas a gente sempre vê que por trás dos transtornos alimentares sempre existem outros transtornos psicológicos, que seja ansiedade, que seja depressão, que seja um transtorno de personalidade, mas sempre tem correlações. Tá associado. E associado me fugiu a compulsão alimentar. Diferente da bulimia, quem tem a compulsão, ela não busca um método compensatório. Isso. E qual é a gravidade, no caso da bulimia, desses métodos, né? Compensatórios para o organismo, para a saúde mental? Essa questão de usar laxante, essa questão de provocar o vômito. Qual é a grande gravidade?
Pensando no aspecto físico mesmo, né? A questão do vômito. Então, ele vai estar provocando uma ação que é involuntária do corpo, né? Então, o próprio retorno do alimento e passagem desse suco gástrico vai causando, né, alteração nessa parte do sistema gastro, né? Do tubo digestivo, né? Vai gerando, pode causar lesões, porque é um retorno involuntário, né? E um suco gástrico, então é ácido, né? Isso pensando de forma bem específica da parte física. Fora as desordens, né, que esses pacientes, que esses jovens, que essas pessoas que têm os transtornos vão desenvolvendo em relação à relação com a comida mesmo, do aspecto da fome, da saciedade. Então, ele perde toda essa percepção do que o alimento de fato tem como objetivo na vida, né? Que seria nutrir. E aí, da parte nutricional também, ele começa a desencadear outras alterações relacionadas a deficiências nutricionais mesmo, né? Que influenciam em aspecto de pele, cabelo. Então, a gente vê, e às vezes até na parte do diagnóstico inicial, é comum ver outras alterações físicas, muito mais essa alteração física, até que a gente consegue identificar, né, que de fato está desencadeado a esse transtorno, né, a essa desordem na alimentação. E aí do aspecto de concentração, né, da parte neural mesmo, porque vai faltar esse nutriente, né, para o funcionamento adequado do corpo, porque por mais que ele faça ali uma grande ingestão nesse momento específico, né, quando ele usa os métodos compensatórios, ele está jogando fora, então ele não teve o tempo também da absorção, né, então ele já jogou fora sem de fato conseguir ter absorção energética e nutricional para o funcionamento do corpo, e aí é uma desordem geral mesmo. Uma coisa bem característica do bulímico também é a questão do esmalte dos dentes. É o que eu ia falar. Por conta do vômito, né? O ácido do estômago, ele corrói o esmalte dos dentes e aí as pessoas ficam com os dentes mais esbranquiçados. Então, a gente tem encaminhamento muito de dentista também. A pessoa vai no dentista, o dentista percebe aquela corrosão do esmalte e geralmente encaminha para o psicólogo, para o nutricionista, porque isso é uma coisa bem visível, assim, que a gente vê de quem é bulímico. E a bulimia, a anorexia, o transtorno alimentar, eles são considerados doenças? Sim, são doenças psicológicas mentais, né? Ele está tanto no CID, que é o Manual Internacional de Doenças, quanto no Manual de Doenças Mentais, que é o DSM. Sim. E, geralmente, a pessoa, ela tem consciência de que ela tem esse transtorno ou por ela talvez já está há tanto tempo, né, com gatilhos e etc., aquilo para ela é normal ou não? Grande parte dos pacientes não tem consciência. Inclusive, os pacientes que têm anorexia, por exemplo, eles só vão para procurar atendimento psicológico encaminhados por algum familiar. Eles mesmos não procuram um atendimento porque eles acham que é normal. Quando a gente vai conversar com eles, eles falam, eu só quero ser magra, eu só quero emagrecer. Mas eles não têm consciência da gravidade do emagrecimento deles. Por conta dessa distorção de imagem, quando eles se olham no espelho, eles acham que eles estão gordos, eles não têm essa consciência do que está realmente. Então, os familiares vão percebendo essa diferenciação do comportamento alimentar, né? Então, por exemplo, o familiar do compulsivo começa a perceber que a pessoa ela come mais escondido, porque ela tem vergonha do quanto ela come, então ela evita de ir em restaurantes, evita de ir em festas, ela não quer que as pessoas vejam ela comendo. Então, a gente tem uma dificuldade no tratamento das pessoas chegarem, de buscarem o tratamento, justamente por grande parte por essa distorção de imagem, porque eles não enxergam o problema real. Eles acham que eles estão apenas fazendo uma dieta, apenas querendo emagrecer. Então, tem essa dificuldade. Então, eles, assim, alguns têm uma consciência quando esse transtorno alimentar começa a atingir outras áreas da vida. Então, começa a prejudicar no desempenho escolar, porque, como a Verônica disse, né, falta nutrientes. E aí, a pessoa não consegue se concentrar, começa a ter baixas notas na escola. Sono também, interfere muito no sono. O relacionamento social, né, que prejudica muito também, a pessoa deixa de se relacionar socialmente, deixa de frequentar, né, lugares. Então, assim,
Quando começa a prejudicar essas outras áreas da vida, dependendo do que prejudica, a pessoa começa a perceber que tem algo errado. Mas muitas vezes elas vão pensar que é uma depressão, que é uma ansiedade, elas não vão direto lá, eu tenho um transtorno alimentar. E esse tema que vocês estão trazendo para a aula dos meninos é muito bacana, porque eu já vi muitos relatos de pacientes que chegaram para mim e falaram assim, olha, eu não sabia que eu tinha um transtorno, até eu ter uma aula que falou disso, a professora falou disso lá na faculdade, tem muitos alunos de nutrição que chegam e falam, nossa, eu tive uma aula, inclusive recentemente teve uma aluna, mas do curso de psicologia, que chegou em mim e falou assim, eu precisei sair, eu estava dando uma aula, né, na UNA, sobre transtornos alimentares, e ela saiu no meio da aula, e depois ela no final veio e falou, olha, desculpa, eu saí da aula porque eu percebi que isso aí diz muito de mim, e eu não consegui permanecer. Então, eu descobri que eu tenho esse transtorno. Esse processo de descoberta também, né? Ele é complicado, assim, também. Ele é difícil, né? E pensando que, às vezes, por ter essa distorção de imagem, né? De como a pessoa se vê, ela não percebe, como que a gente pode prevenir, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que come muito doce, eu adoro comer doce, mas... como que a gente consegue mensurar, né? Como que a gente consegue medir isso? Até que ponto será que passou do limite? Você falou que a pessoa que tem a compulsão alimentar, né? Ela come muito. Então, até que ponto é muito? Porque tem pessoas que precisam comer para ter energia, né? Bastante. Quando a gente vai na churrascaria, no rodízio, e come muito, é uma compulsão alimentar. Então, e a minha nutricionista mesmo falou para mim, olha, você precisa comer no lanche da tarde, você não pode só tomar um cafezinho, não. Você tem que comer uma panqueca de banana. Entende? É interessante isso, né? E é claro que cabe a avaliação individual, mas pensando num contexto geral, é bom a gente diferenciar que hoje também tem o transtorno, né, de compulsão alimentar, que é bem específico, e a gente já trabalha muito na abordagem comportamental, entender se essa pessoa ela tem um episódio de comer compulsivo, que é diferente, que às vezes é essa situação mesmo, onde eu estou num processo de emagrecimento, mas eu não tenho nenhum transtorno alimentar, mas eu abro mão ali ou eu gero uma privação de algum alimento específico. Aquela pessoa que, por exemplo, vou abrir mão do docinho e fica uma semana, 2 semanas. De repente, algum gatilho me leva para um comer compulsivo, né? Onde é aquela hora que eu abro a barra e como toda a barra de chocolate. Então, é importante entender que, às vezes, essas situações, elas acontecem. E aí, ficar atento se isso está acontecendo com muita frequência, né? E se está relacionado, de fato, com os outros aspectos emocionais que aí podem, né, entrar ali nos critérios de classificação do transtorno. Então, seria isso. E aí, a questão da quantidade, ela está muito mesmo relacionada com a individualidade, com a sua demanda, então, para cada refeição, para a rotina, né? Então, de fato, realmente, o que pode ser muito para uma pessoa, pode ser pouco para outra pessoa, determinado de acordo, né, e determinado com a refeição específica. Então, assim, de forma geral, ficar atento às situações que, às vezes, você se pega no descontrole alimentar, que seria esse momento que passou da conta, né? Eu acho que é muito quando a pessoa tem dificuldade de parar de comer. Ela percebe essa... Então, assim, uma coisa, né? Para as pessoas que estão assistindo ou ouvindo a gente. Observar, será que eu tenho compulsão alimentar? Observa se você tem dificuldade de parar de comer quando você começa. Porque se tem a dificuldade de parar de comer, então é um alerta, né, Vê? Verdade. Mas parar de comer no caso, por exemplo, tô aqui comendo essa barra e eu preciso parar. Aí eu não consigo... Não, é assim, ó. A pessoa começa a comer e ela não consegue parar. E ela come uma barra e ela quer comer outra, e ela vê uma rosca, ela quer comer. Então, elas relatam essa dificuldade de parar de comer. E depois que ela para de comer, né? Às vezes acabou o alimento e ela parou, né? Ou ela viu que não tá cabendo mais no estômago. Vem uma sensação de culpa, vem uma sensação de você estar empanzinado, né? Passando mal mesmo de tanto que você comeu. Já não aguenta mais. Vem uma tristeza, né? Então, essas questões emocionais associadas também é um ponto de alerta. Tá. Voltando aqui eu fiquei pensando agora na questão nutricional, porque eu ouvi alguns relatos sobre, no caso do transtorno de pica, a ingestão de gelo, muito comum para pessoas que têm baixa de ferro.
Às vezes a pessoa não faz um exame, não tem condições, enfim, de fazer um exame regularmente ali, um hemograma, um exame de sangue, né? E tem essa baixa de ferro. E aí tem relatos de pessoas com alto consumo de gelo, uma compulsão, algo incontrolável. E aí, quando passam a fazer o tratamento, o consumo de sulfato ferroso, a ingestão de sulfato ferroso, tem uma baixa nessa compulsão. Existe realmente essa questão de um déficit nutricional, que às vezes eu não sei que eu tenho, e aí eu busco nessas coisas, argila, gelo, papel. Pode ser. De forma específica, não justifica a escolha, né, desses não alimentos, né? Mas muitas das vezes, seja do ferro ou seja de algum outro nutriente que vai tá interferindo no processo metabólico normal, principalmente da percepção que a gente tem com o próprio alimento. Então, na ausência desse nutriente que deveria vir do alimento, eu busco algum outro recurso que talvez, muito mais emocionalmente, traz esse conforto que deveria ser do nutriente ou do alimento. Então, assim, não específico, talvez, do gelo, mas de algum outro, né? Talvez o gelo, pensando no aspecto nutricional, não tem nenhuma caloria. Então, precisa entender se essa escolha também está relacionado com a questão do aspecto calórico ou do menor desconforto, né? Porque por mais que ele escolha uma argila, um tijolo, um cabelo, às vezes gera um desconforto. E o gelo não gera esse desconforto, não traz caloria, né? Porque é só a água ali congelada. Certo. E como que é o tratamento quando uma pessoa, quando ela é encaminhada, né? Ou um familiar, ou como você falou, um dentista, né? Reconhece ali e envia. Como que é esse tratamento? Então, o tratamento dos transtornos alimentares, ele tem que ser multiprofissional, né? O psicólogo sozinho não dá conta, o nutricionista sozinho não dá conta. Então, geralmente, envolve psicólogo, nutricionista, psiquiatra, e aí, em casos específicos, dentista, assistente social, né? Então, o ideal é que o tratamento seja multiprofissional para a gente abordar todas as questões que estão envolvidas. Então, por exemplo, se chega um paciente para mim e eu vou fazer ali na anamnese uma entrevista, você faz acompanhamento nutricional? Não, então eu já encaminho. Você já tem um psiquiatra? Não, então eu já encaminho. Então, o ideal é ter toda essa equipe, né? E aí a gente vai abordar cada um na sua especificidade para a gente ter um resultado melhor a curto prazo, para a gente ter essa melhora mais rápida. E uma pessoa que precise, é fácil conseguir essa junta médica, essa equipe pelo SUS? Pelo SUS, a gente tem um pouco mais de dificuldade, porque assim, a gente tem poucos profissionais na rede, principalmente de psicólogo e de nutricionista. O acesso também a um psiquiatra é um pouco mais difícil, mas não é impossível. Então, se a pessoa não tem um convênio médico, não tem condições de pagar particular, ela pode, lógico, né, recorrer ao SUS. Mas, além do SUS, a gente tem as clínicas escola, né? Então, por exemplo, na UFA, a gente tem a clínica de psicologia. A gente tem em São Paulo a Ambulim, que é o maior ambulatório de transtornos alimentares do Brasil. Então, lá eles têm atendimento gratuito, mas aí é mais para quem mora lá em São Paulo, né? Porque tem as visitas presenciais. Então, assim, o que não pode é a pessoa deixar de procurar, né? Então, a gente sempre indica para as pessoas perceber que tem alguma coisa em comum, que você acha que faz parte de você, da sua rotina alimentar, né? Viu que não está legal? Procura ali o postinho de saúde. O primeiro médico que você vai ter no postinho de saúde é um clínico geral, mas ali ele já é capaz de identificar, né, algum transtorno e encaminhar para as pessoas ali que vão fazer o acompanhamento, né? Então, do clínico passa ali para o psiquiatra, passa para a equipe de psicologia. Então, no SUS a gente tem esse trabalho multiprofissional, mas eu acredito que ele não é tão organizado. Eu nunca trabalhei no SUS, mas eu sei de relatos, assim, né? Eu não sei até que ponto o nutricionista do SUS se comunica com o psicólogo do SUS, que se comunica com o psiquiatra do SUS. É possível o tratamento? Melhor do que não ir, melhor do que não ter, né? Mas eu entendo que o SUS ainda precisa melhorar muito na questão de transtornos mentais, de transtornos
transtornos psicológicos, porque a gente tem, assim, muita dificuldade de encontrar esses atendimentos para esse público pelo SUS. E a gente vê também, agora entrando num outro ponto, essas dicas milagrosas, assim, de emagrecimento na internet e tudo mais. E aí eles falam assim, toma tal chá, que esse chá aqui vai te ajudar. E a pessoa acaba tomando, às vezes, aquele chá, consumindo aquele ingrediente ali todos os dias. Não nem sempre uma suplementação, mas, por exemplo, o gengibre, né? Se você consome muito gengibre e você consome todos os dias, você vai ficar mais ansioso, você vai aumentar a sua pressão arterial, né? Me corrija se eu estiver errado. Então, mas eu dei o exemplo do gengibre, né? Então, como que a gente vai tendo esses cuidados, né? No que a gente confia, no que a gente não confia. Entendi. Será que eu fiquei com uma compulsão por chás, assim, então, né? Para complementar o que a Ju disse, é muito importante essa comunicação, né? Então, para o tratamento dos transtornos, de fato, ter essa comunicação da equipe. E aí, isso também diz muito de como que esse paciente chega para a gente, né? Do contato que ele já está tendo com outros profissionais e do que ele traz dos recursos e das mídias que ele tem consumido e da onde vem essas informações, né? De consumir excessivamente alguma coisa com o objetivo de um resultado milagroso. E assim, aí precisa entender em qual contexto que está inserido, por exemplo, nessa preparação, esse chá. Então, em qual contexto que está inserido? De fato, um uso ali acima do que seria o recomendado, né? Excessivamente, a gente percebe que quando a gente conversa com ele anteriormente, né, ao uso do chá, como que era, né? A sua organização, até mesmo a ansiedade, está mais acelerado, está mais agitado, porque às vezes ele está buscando alguma coisa assim, mas já está desencadeando ali um processo que de fato está trazendo desconforto mesmo, né? E a gente precisa trazer para a consciência, trazer para o real. Peraí, faz sentido consumir tudo isso? Abrindo mão, talvez, dessas outras opções que seriam bem mais interessantes e poderiam trazer mais resultados? Então, primeiro é o contexto de entender se está no episódio de comer compulsivo, se já vem com um diagnóstico prévio. Normalmente, esses pacientes, eles chegam para a gente, né, para o nutricionista, com um diagnóstico prévio, mas às vezes ainda precisa deixar ele consciente de que ele tem, porque a mudança ela só vai ser possível a partir do momento que ele se posiciona. Eu tenho, né, eu estou assim, vamos fazer o quê juntos para melhorar? Então, é uma construção. No começo do episódio, a gente falou sobre a busca incessante por saúde. Existem também aquelas pessoas que têm uma fixação somente por alimentos saudáveis. O diferente aí, né, da compulsão, que às vezes vai comendo tudo o que aparece. Existe também essa vertente de só produto saudável. Como que é isso? Existe sim. E hoje tem sido bem mais visível, né, esse posicionamento de algumas pessoas de querer fitnessar tudo. Esse termo, né, ele começou a ser introduzido nas nossas refeições mais comuns, né? Eu preciso fazer isso, porque aí eu torno esse prato fit, essa receita, essa preparação. E aí tem pessoas que acabam, né, fazendo refeições baseadas só nessas escolhas. E aí precisa ter muito cuidado, né? Porque é onde a gente começa a perder essa relação com a comida, que é uma comida que é afetiva, né? A comida, às vezes, fitnessada, ela perde o encanto, o afeto daquela comida da avó. Uma né? galinhada fitness. Nossa, gente, uma feijoada fitness. Então, assim, né? Aí a pessoa vai num aniversário, não pode comer bolo, não pode comer docinho, porque tem açúcar. Não. E aí a pessoa perde ali, eu acho que o momento social da comida, porque comer essa também é social. Também, né? Comer é social, comer traz memórias, né? E a gente começa a pensar, por exemplo, quando a gente nasce, que a gente vai amamentar. Amamentar é muito afetivo. Amamentar, ele não é só para a saciedade nutricional do bebê, né? Então, a gente começa já a nossa história de vida já no comer social, que é a amamentação, né? Então, assim, até as mães que não amamentam, né? As crianças que bebem mamadeira, por algum motivo não deu para amamentar, mas a mamadeira também, ela fica social, assim, ela fica afetiva. Às vezes, a criança pede a mamadeira porque tá triste, pede a mamadeira porque tá precisando de um colo, de uma atenção. Então, a gente não pode esquecer disso, né? Que o comer, além da porção nutricional que oferece para o corpo, ele é social. E aí eu vejo muita gente, assim,
demonizando alguns alimentos, né? Acho que entra mais pro lado da Verônica, acho que ela deve ver mais isso com mais frequência, mas a pessoa começa a falar, não pode açúcar, não pode gordura, não pode nada, e aí a pessoa perde o comércio social, né? Eu acho que é tudo uma questão de equilíbrio, né? Sim, assim, a totalmente. pessoa tem que saber até que ponto ela tá ultrapassando, porque a gente vê e tem estudos sobre o alto consumo do açúcar, Tem. né? De ele aumentar a ansiedade, então acho importante a gente trazer isso para cá também. Energético também tem muito açúcar, não? Tem. E aí, às vezes, o pessoal fala assim, eu preciso estudar, ou eu preciso fazer uma maratona de estudos, ou eu preciso trabalhar, estuda. Aí, às vezes, consome energético, né? A gente vê muitos jovens consumindo energético. Verdade. Então, eu mesmo teve uma fase na minha vida que eu consumia bastante, que eu estudava para pré-vestibular, e eu consumia muito. E aquilo me fazia mal, né? Eu ficava ansioso, eu ficava de batedeira. Então, quais são os alimentos que a gente tem que ter moderação, assim, para não ter um problema ali no futuro? Certo. Em relação à questão do energético, é bem interessante, né? Porque ele é uma composição que vai trazer mesmo essa energia imediata por ser uma bebida, né? E muitas das vezes gerar esse processo de atenção, mas que dependendo do consumo excessivo acelera, pelo aspecto da presença da cafeína também, dos estimulantes, né? Então, é muito importante a gente entender que é uma bebida que vai, né, ter aí essa composição que é um pouco, tem que ter cuidado, talvez um pouco perigosa em relação à quantidade, né? Em relação ao açúcar, né, ele começou a ganhar esse lugar de mal, né? De mal e de alimentos que têm açúcar mal. Mas aí a gente precisa primeiro entender a questão do contexto alimentar, né? Como que o açúcar está inserido na minha alimentação, em quais preparações, com que frequência. E aí, de fato, abrir mão de algumas escolhas alimentares se eu percebo que ele está muito presente, né? E aí a gente trazendo aqui para o nosso contexto regional de quitandas e tudo mais, né? Às vezes ele está muito presente, aí eu preciso entender se faz sentido ou não, né? Todo dia, né? Se as bebidas, principalmente açucaradas, estão realmente presentes, e aí é bom abrir mão disso, né? Trabalhar no processo também de sensibilizar esse paladar para outros sabores, porque muitas das vezes eu falo que o meu problema é o doce, né? Já que a gente falando do açúcar e que é uma comidinha afetuosa também, muitas das vezes eu coloco, né, esse rótulo de que o meu problema é o doce, e eu tenho muita dificuldade de abrir mão disso, né? Quando eu rotulo o alimento assim e trago para esse sentido, né? Esse poder de que ele vai trazer o conforto e de que ele vai trazer esse prazer, essa energia, né? Mas aí, se eu começo a desensibilizar e colocar ele no lugar dele, que o meu problema não é com ele, eu começo a abrir mão, que de fato é um ingrediente, né? O açúcar, primeiro ele precisa ver ele como um ingrediente. A partir dele é feito diversos alimentos saborosos, prazerosos, né? E que dificilmente alguém não goste. E que sabor, né? E que sabor, e que energia. E é questão da atenção, né? E da parte até emocional e neural, de você estar no meio do dia cansado e comer um docinho e a coisa funcionar. E por quê? Porque metabolicamente, essa é a energia do nosso cérebro, né? O nosso cérebro, ele funciona com glicose. Então, se eu dou essa energia, e aí eu preciso ficar atento se eu tenho usado isso como gatilho. Porque às vezes eu estou abrindo mão de outra refeição que vai me nutrir mais completamente e dando foco só para o docinho, só para os açúcares. E aí esses açúcares em excesso, de forma contínua, né, constante nas escolhas alimentares, vão gerar prejuízos futuros, né? E muita massa também, assim, porque a massa vira açúcar, ou você acha que não? Isso, né? Aí a gente entra no carboidrato, aí a gente tem né, leque para falar aí de carbofobia, né? De como que também os carboidratos têm sido colocados muito nesse lugar de um alimento vilão. E se a gente pensar mais uma vez no aspecto nutricional e de oferta energética, a nossa principal fonte de energia é a glicose, é o carboidrato, né? E ele precisa fazer parte das nossas principais refeições. E tudo vai caber no contexto de alimentação saudável a partir das escolhas, né? E de como que eu combino, porque às vezes a gente fica com medo só do arroz, só do macarrão, só da batata. Mas espera aí, eu coloco arroz, batata e o macarrão no meu prato. Mas eu tô pondo a fritura também.
né? Eu estou escolhendo só aquela parte ali da fritura, às vezes no self-service, né? Por que o medo está só dessa parte, né? Nesse aspecto do meu prato? Então, tudo é uma construção, porque dificilmente a gente vai fazer uma refeição que eu como somente o carboidrato, né? Quando eu olho para isso. Diferente, às vezes, do açúcar, do docinho. Então, o açúcar a gente começa a abrir mão um pouquinho, a gente começa a reduzir as quantidades, a gente começa a tirar esse açúcar de adição das nossas refeições, principalmente das bebidas, porque muitas das vezes é algo que pode ser consumido em maior quantidade, porque não gera saciedade, né? E aí, para as massas, para a parte de carboidrato, de alimentos que eu vou mastigar, eu posso olhar para o meu prato com um pouco mais de cuidado, né? Para as escolhas que eu tenho feito, complementar a esse carboidrato, porque isso vai influenciar muito mais também lá na frente, no aspecto do meu dia, no aspecto de como que eu sinto essa refeição chegando mesmo. Voltando aqui na questão, você falou agora sobre gatilhos. Quais são os principais, os recorrentes gatilhos que às vezes os pacientes relatam que a partir desse gatilho, eu iniciei, desencadeou em mim esse transtorno? A gente pode falar muito do gatilho social, né? Eu acho que grande parte dos pacientes de transtornos alimentares, eles começam a desenvolver, né, esse transtorno por conta dessa cobrança social do corpo perfeito, da presença ali da mídia a todo tempo, né, do corpo perfeito, da alimentação perfeita, desses padrões que são tão cobrados pela nossa sociedade de emagrecimento, né? Então, eu acho que isso aí é um grande gatilho. E muita coisa do que a gente vê nas redes sociais, nada daquilo é real, né? Nada daquilo é real. E às vezes a gente vê uma pessoa magra na rede social e ela tá doente, ela tá adoecida, né? Às vezes a gente tem que ter até cuidado com isso, né? De ver uma foto de alguém, de ver uma pessoa e falar, nossa, como você emagreceu. Às vezes a gente acha que isso é um elogio, mas às vezes a pessoa tá passando por uma depressão e aí você tá elogiando que ela emagreceu, ela entende, nossa, as pessoas estão gostando de mim magra. Então aí começa a despertar aquele gatilho, então eu tenho que ficar cada vez mais magra. Às vezes a pessoa já tem um transtorno alimentar, as pessoas estão elogiando o corpo dela. Aí ela fala, eu preciso continuar dessa forma. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu acho que o ideal seria ninguém falar nada sobre o corpo de ninguém. Nem está gordo, nem está magro. Cada um cuidando do seu. Cada um cuidando do seu, porque isso é um ponto muito delicado, né? Então, isso pode, sim, gerar gatilhos. E a gente junta com... mas por que pessoas desenvolvem e pessoas não desenvolvem? A gente junta com questões emocionais, com crenças lá da nossa infância e da forma como... das nossas necessidades emocionais, né? Se foram cumpridas, se não foram cumpridas, se foram satisfeitas, se não foram satisfeitas, das nossas relações emocionais com as pessoas que nos criaram. Então, uma pessoa que já tem, às vezes, uma predisposição para desenvolver algum transtorno, ela encontra com esse gatilho que vem social, né? Que vem do outro e acaba desenvolvendo, então, esse transtorno. E eu acho que a gente até entra nesse ponto, né? Você falando aí sobre os corpos, de que não é só o corpo gordo, porque as pessoas elas têm essa tendência a achar que só o corpo gordo que não é saudável, né? E aí, às vezes, a pessoa vai ali, faz os exames dela, tá tudo ok, e... né? Aí fala assim, você tá magro, você tá tudo bem, você não tem o que se preocupar. E tem a questão do emagrecimento não saudável também, né? Que às vezes vai através aí da bulimia, às vezes a anorexia, né? Então a gente toma muito cuidado aí com os nossos conceitos, com o que a gente acaba falando. E voltando então nesses pontos, como que esses transtornos podem... Na verdade, antes de entrar nessa pergunta, quero perguntar uma coisa. A gente vê o alcoolismo, né? O alcoolismo, por ser algo que você ingere, ele entra como um transtorno alimentar? Porque... Não, o transtorno alimentar é de alimento. De mesmo. Comida mesmo. De comida. O alcoolismo, ele é um transtorno diferente, é o alcoolismo, né? Então, é outro tipo de compulsão, que não é o da comida. Mas a gente pode ver, por exemplo, pessoas que passam de um para outro. A Verônica estava falando da questão do contexto do açúcar, e eu acho que é um ponto bem legal da gente falar, porque, assim, muitas vezes, puxando mais para o lado emocional, né? A gente percebe que as pessoas buscam no açúcar o prazer, a atividade prazerosa. Então, nessa rotina de estudar muito, de trabalhar muito,
muito, de cuidar de filho, de casa, de marido, de não sei o quê. Às vezes as pessoas se fecham muito dentro das tarefas que ela precisa fazer e não tem atividades prazerosas. Ela não desenvolve nada que ela goste, né? E aí ela busca esse prazer no alimento. E aí a gente tem toda a questão fisiológica, né? Do açúcar, que libera ali os hormônios do prazer. Então, assim, existe, sim, essa correlação entre uma coisa e outra. E aí, o que acontece? A gente precisa olhar para isso, né? Será que eu não estou buscando na comida o prazer que eu poderia buscar em outra coisa? Numa atividade física, numa atividade de lazer, ir no cinema, né? E a gente tem aí a pandemia, né? 2 anos que a gente ficou bem restrito e muitas pessoas acabaram nutrindo essas compulsões porque já não podia sair de casa. E aí, quando você fala do alcoolismo, a gente tem pessoas que às vezes passam da compulsão alimentar para o alcoolismo, principalmente pacientes de cirurgia bariátrica, que eles fazem a redução de estômago e aí não aguentam comer muito, porque passa mal, vomita mesmo, né? E aí eles passam da compulsão, que já que não pode comer muito, não conseguem, eles passam para o alcoolismo. Porque o líquido ele é mais fácil de digestão. Então, ele consegue ingerir mais ali, já vai digerindo, já vai filtrando, já vai virando xixi e vai bebendo mais. Então, a gente tem muito uma coisa relacionada com a outra. E a gente vai pegar a base. Qual que é a base da compulsão alimentar? A base do alcoolismo? Essa busca de prazer. Né? Então, as pessoas estão levando para uma coisa, para um alimento ou para uma bebida, o prazer que ela podia alcançar com outras coisas, com outras atividades. Essa busca do prazer é perigosa, né? Porque o prazer, ele tá em várias outras coisas, né? Drogas ilícitas, até mesmo no sexo, né? A gente vê aí... Sim, compras... Sim. Então, a gente tem que ter... o equilíbrio que você falou, né? É sempre ter o equilíbrio disso tudo. Porque tem pessoas que não têm prazer em nada na vida e aí vão buscar isso numa única coisa e começa a fazer aquilo em excesso. A gente tem hoje as redes sociais, por exemplo. A gente está vendo aí até na mídia bastante falar sobre isso, o excesso das redes sociais. Então, tudo que vira um excesso, que é algo que a gente busca ali, porque a gente está fazendo porque a gente quer um prazer, a gente precisa voltar atrás e se questionar. Será que eu não encontro prazer em outras coisas, para eu não precisar desse excesso? Sim. Você falou em redes sociais, a coisa do corpo perfeito. Eu lembrei que também da vigorexia, né? Que é esse transtorno voltado para malhação, altas horas numa academia, para uma busca cada vez maior de músculos. E a Juliana também falou sobre... Você estava, né, dando uma aula e a estudante saiu. O transtorno alimentar ainda é um tabu, não é algo falado, pouco falado, que deveria ser mais trabalhado nas escolas, no ambiente de trabalho, muitas vezes. Como que vocês veem essa abordagem desse tema? Eu vejo que é muito pouco falado. Inclusive, a gente acha que existe uma subnotificação dos casos de transtornos alimentares. Por que existem hoje mais casos notificados, né, de compulsão? Porque a pessoa ganha muito peso e aquilo começa a ser visual, visível. A pessoa engorda muito, então você entende que não tem alguma coisa legal. Mas no caso, por exemplo, do bulímico, que ele tem a compulsão, ele faz o método compensatório, geralmente é uma pessoa que está dentro do IMC esperado. Ele não tem nem muito peso e nem pouco peso, igual o anoréxico. Ele está ali no meio do caminho. Então, é difícil da gente entender, às vezes o nosso familiar, uma pessoa que mora com a gente, é difícil da gente olhar e entender que tem um transtorno por conta disso, porque não é algo muito visual. E aí, a gente entende que existe uma subnotificação por conta disso. Quando a gente vê lá em números, né? Quantos casos de anorexia, quantos casos de bulimia que a gente tem? A gente vê que é muito pouco. Talvez porque isso não é tão falado, né? Talvez porque isso vira, assim, um tabu, né? Essa questão do corpo. Às vezes, uma pessoa tem um transtorno, mas ela acha que é normal. É só uma dieta que eu estou fazendo, né? Então, a gente deveria levar isso mais para a educação, principalmente para a educação básica, né? Trabalhar, eu acho que a alimentação desde a infância, né? Para a gente poder aumentar a consciência das pessoas sobre isso. Como que eu posso observar? Você vai falar? Pode falar. Vai lá. Não, eu ia complementar porque é muito comum que nem sempre quem tem um transtorno alimentar ou quem tem uma compulsão alimentar fez alguma dieta, né? Mas é muito comum que, assim, esse processo pela busca do emagrecimento saudável e das restrições
desencadeiem, né? E aí é um processo que vai ali tá relacionado com o comer emocional, que muitas das vezes começa a partir dessas escolhas, né? Para adquirir o prazer, para ter o prazer a partir disso. E aí a gente vai tendo diversos gatilhos, além das formas de recompensar. E aí, quando isso perde o controle, né, é onde a gente tem o transtorno alimentar, que é isso que a gente, né, compartilhou e comentou desde o princípio, a questão do equilíbrio. Então, se eu perco o controle, se eu tenho desequilíbrio, né, nessa minha organização alimentar, eu preciso ficar atento, porque aí eu abro o leque para possibilidades de, às vezes, desenvolver algum transtorno, né, seja comendo demais, sendo não comendo, né, pela restrição mesmo, em que níveis que isso vai acontecendo quando eu não olho para o todo, né? Para a busca de prazer a partir de outras coisas, para o cuidado com a rede social, para o cuidado com o modelo que eu estou querendo seguir de padrão, né? Então, isso é só uma chamada, só uma atenção aí, porque a gente fica muito exposto a tudo isso, né? E aí, de repente, eu penso, eu preciso fazer isso, isso e isso. E aí, também eu não consigo fazer nada disso e caio no ciclo, né? De uma autocobrança, de uma autossabotagem, de uma autocrítica, que me coloca nessa imagem que não é perfeita e desencadeia todas as minhas escolhas alimentares, sociais, né? E o alimento faz essa comunicação com tudo isso. Tem que ter bastante cuidado. Você tocou num ponto que eu não lembro agora, mas me lembrou de um acontecimento, né? De que, na verdade, que é um fato. Que esses padrões corporais, eles mudam rapidamente, Também. assim, de uma hora para outra. Por quê? Porque, geralmente, essas pessoas que são modelos desses padrões, elas têm dinheiro. Então, se elas têm dinheiro, elas fazem a principal mudança de padrão, cirurgias, né? Então, a gente vê aí essas lipos, a gente vê procedimentos. E teve o que aconteceu com a Kim Kardashian, né? Antes, um corpo mais robusto, o... Tórax. A parte dos bustos maiores. E aí, de repente, ela tirou eles, né? E aí, o pessoal falou assim, mas... o que é isso? E aí teve uma grande repercussão, né? Porque aí agora parece que a moda é você não ter tirar o silicone. Exato. Era põe o silicone, depois você tira o silicone. Então, e isso faz mal até pro corpo, né? Pessoas que podem ter uma complicação na cirurgia. Então, é muito complexo, é muito difícil isso, né? E a gente fala de corpo feminino porque as mulheres são as mais afetadas por isso, né? A gente vê muito mais essa questão de mulheres fazendo cirurgias, né? Coloca silicone, tira silicone, faz lipo do que homens. Mas existem homens que têm alguns problemas também, igual a gente vê ali, às vezes, na adolescência, o desenvolvimento da ginecomastia, que são homens que têm, às vezes, teve um peso maior, e aí acaba tendo aqueles, eles chamam de peitinhos, né? Às vezes os amigos zoam, falam assim, eu vou recorrer à cirurgia. Aí a cirurgia deixa com a parte das areolas, né? Dos mamilos deformados, a pessoa fica com mais problema ainda. Então, será que até que ponto vale a pena a gente se submeter a uma cirurgia, a um procedimento estético, né? A gente vê... Agora a gente já está até saindo um pouco disso, né? Mas eu acho importante a gente reforçar, já que a gente está falando sobre padrões e corpos. Aquele preenchimento labial, né? Também. Às vezes pode dar necrose, a pessoa perde um pedaço da boca ali por aquilo. Então, a gente realmente se perguntar até que ponto a gente pode ir, né? Até que ponto essa é saudável. padronização, né, Lindomar? Exato. Todo mundo com o mesmo estilo de rosto, a harmonização. Tá todo mundo no mesmo filtro, Até porque é algo que você disse, assim, da gente correr atrás de fazer com o nosso corpo para agradar os outros. E é isso que você disse, os padrões mudam o tempo todo e a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Não vai conseguir acompanhar. Às vezes você tá com peso X, alguém te acha magra e alguém te acha gorda. Como é que você vai fazer para agradar todo mundo? Por isso que a gente tem que buscar, e lá na psicoterapia a gente faz isso, buscar o amor próprio. É a gente se amar do jeito que a gente é, do jeito que a gente consegue ser com as nossas limitações. Porque a gente nunca vai dar conta de agradar todo mundo. Não dá. A gente fica adoecido, né? A gente se submete a procedimentos que são perigosos para a saúde. A gente, às vezes, perde a vida, né? Para tentar agradar alguém, um grupo de pessoas, mas às vezes você tá agradando um grupo e não tá agradando o outro. Então, é muito complicado. Nunca vai dar para agradar todo mundo, né? A grande pergunta é essa, até que ponto? Por quê? Mulheres em consultórios, né? E a gente pode falar disso, Ju, porque aquela mulher que senta ali na nossa frente, muitas das vezes ela tá buscando isso, né? O agradar, e é insustentável. Por quê? Ela olha aquela foto perfeita na rede social, mas ela não tem
às vezes, 10% do acesso que aquela pessoa tem. E a genética também, né? Total. Então, assim, hoje eu gosto de usar muito um termo para conversar com as mulheres e falar assim... me conta seu histórico em relação ao peso, em relação, né, à alimentação, e a gente faz uma reflexão junto e para pensar. Aquele corpo que você tinha, então, lá 10 anos atrás, aquele corpo que você tinha na adolescência, ele cabe você agora? Né? Cabe essa mulher que você é agora? Cabe esse homem que você é agora? Então, para os jovens pensarem nisso, né? Cabe eu me espelhar nesse modelo? É essa pessoa mesmo que eu quero? Porque, às vezes, a gente vai referenciando só a imagem, só a estética, né? A gente precisa ter muito cuidado, porque a gente é exposto a isso. E lembrar, né, que os nossos corpos não são massinha de modelar. Então, a gente vê isso sendo feito com muita facilidade na mídia, mas quando eu trago para a minha realidade, né, de estudante, de rotina de trabalho, de organização, de fazer tudo isso, às vezes, dentro de um perfil financeiro muito diferente, não cabe. E aí, a gente tem que ter cuidado com o que a gente está modelando e como que a gente está querendo se modelar e se caber nesses padrões. O Lindomar falou sobre as mulheres serem afetadas, né? E os homens? Eles procuram o consultório, tanto na área da psicologia como da nutrição, para buscar um tratamento para transtornos também alimentares. Como que é? A procura é grande dos homens ou não? E se sim, eles estão ali, dentre esses transtornos que a gente falou, bulimia, anorexia, vigorexia, eles têm um índice maior em qual área, assim? Em qual tipo de transtorno? Os homens, no geral, eles têm bem menos, um número bem menor de homens que têm transtornos alimentares do que mulheres, né? Então, a gente tem uma prevalência menor de homens. E o homem, assim, com relação à psicoterapia, mesmo não, às vezes não é transtorno alimentar que ele tem, é outro tipo, mas geralmente eles têm um preconceito muito maior de procurar essa ajuda psicológica, né? Existe aquela coisa do machismo, de que isso é uma fraqueza, né? Então, buscar terapia, isso é uma fraqueza, né? Eu não posso, eu tenho que dar conta disso sozinho. Então, a busca dos homens é muito pequena. Geralmente, acontece nos casos de cirurgia bariátrica. Então, eles vão deixando a coisa ficar tão difícil que chega no ponto, só cirurgia bariátrica que resolve. Aí, eles têm que ir fazer a avaliação para cirurgia. Aí é a hora que eles chegam no consultório psicológico, né? É nesse momento que o negócio já não tem outro jeito que não a cirurgia. E será que essa cirurgia é muito falada também, né? Mas será que ela é realmente, assim, um caminho? Porque a gente vê que tem muitas complicações também, né? Na cirurgia bariátrica. E é complicado, assim, a gente dizer isso, porque às vezes é o que é vendido, né? Igual, às vezes a gente vai ver tratamento de pele. E aí chega lá no consultório, fala assim, toma esse remédio aqui. E esse remédio traz muitas complicações, né? A gente conhece aí e tudo mais, do que às vezes a pessoa ela só vai ali, usa um sabonete, passa ali um ácidozinho, pronto, já resolveu o problema, ela não precisa tomar aquele remédio. Então, tomar muito cuidado com isso também, né? De que, vai pra cirurgia, não. A gente tem que ter, assim, um certo cuidado com isso, porque já existem muitas pessoas que têm resistência à cirurgia bariátrica. E o que a gente entende, né? Os profissionais sérios, né? Os cirurgiões sérios mesmo, eles vão indicar a cirurgia bariátrica quando o peso está afetando questões de saúde que já está, assim, num nível muito alto. Então, a gente vê, por exemplo, uma diabetes muito alta ou uma pressão arterial muito alta, que a pessoa tem o risco de dar um infarto. Então, é melhor fazer uma cirurgia bariátrica do que morrer de infarto. Claro. Né? Questões de joelho. Eu tenho muitas pacientes que têm problemas de joelho já muito grave, aí tem que fazer cirurgia de joelho. Aí o cirurgião fala, não, vamos fazer uma bariátrica. Então, assim, tem casos, né, que realmente precisa, né? Então, eu falo que esses cirurgiões sérios, eles vão indicar para casos que realmente precisa, que está afetando outras questões de saúde. Agora, sempre tem as pessoas que são mais comerciais, que quer vender uma solução, né? E aí a gente vê casos, sim, de pessoas que às vezes nem precisam, mas acabam fazendo, né? Porque são mal orientadas, ou às vezes não tem essa consciência. Era mínima, né? E na questão do transtorno ainda, né? Às vezes é muito mais comum, tem sido mais comum agora, dos homens chegarem
para a busca, né, nutricional, pelo aspecto, né, do vigor, de cuidar desse corpo de forma mais estética, e aí daqui vai para a psicoterapia, porque aí a gente identifica, né, onde realmente já tem alguns gatilhos emocionais, ou está tendo uma busca excessiva por isso, né, e a gente tenta entender no contexto comportamental de por que, né, que tem sido, é tão importante, né, ultrapassa o saudável. Então, assim, tudo que começa a ultrapassar ali o saudável, que é o equilíbrio, a gente começa a ficar atento. E às vezes ele não tem abertura, ele é resistente mesmo, né? E aí é onde pode acontecer essa troca, né? Vem muita gente de lá, mas também vai muita gente daqui pra lá. Eu acho que os homens têm mais facilidade em procurar nutricionista do que psicólogo. Ele quer saber ali o quanto, né? De arroz, de carboidrato. Então, nesse aspecto E aí, assim, não dá para trabalhar na mudança de alimentação sem pensar no comportamento, gente, porque é isso que dita as nossas escolhas. E até mesmo para você, vamos supor, ser disciplinado, né, para os rapazes estarem nessa disciplina ali, buscar a melhora da estética, que não tem problema a partir do momento que você entende até onde você pode melhorar, que isso não ultrapasse o saudável, ok, né? Mas é o comportamento, é o ambiente que vai ditar, é o social, é as preferências alimentares, porque é muito comum também as pessoas começarem a abrir mão de preferências alimentares para seguir o padrão, mas é insustentável. E aí é aquilo que você falou, é onde a gente começa a ver as escolhas, ou seja, o emagrecimento não saudável, ou até mesmo, né, o ganho de peso. Por que não? Porque tem pessoas que precisam, né? Então a gente precisa olhar para a necessidade específica, mas buscar fazer isso de forma mais saudável, né? Então, o meu corpo responde dessa forma, eu consigo chegar até aqui. Estando com acompanhamento, né, profissional, isso fica mais fácil de encontrar os limites, os resultados, entender que tem dado certo, que foi bom até aqui, que nesse contexto ambiental, familiar, social, funciona melhor assim. Foi falado que muitas vezes a pessoa não se identifica ali com o transtorno. Como que eu posso ajudar? O que eu posso observar ali na minha rede de amigos, de colega de trabalho, da faculdade, do curso técnico, da escola? Algum indício de que a pessoa pode estar com um desses transtornos que a gente falou? E como abordar também, né? Porque como que eu chego em alguém e falo assim, olha, eu acho que você pode estar com um transtorno. A pessoa já... e já acaba com tudo. Olha, eu tô te observando. Sim. E toda vez que você come, você corre pro banheiro, né? E, gente, assim como, por exemplo, a aluna que saiu da aula, né? É muito desconfortável, assim, pra pessoa mesmo, né? Encarar um problema. Isso. Então, como que a gente pode abordar? Então, ela falou de como observar, né? Se você observa que seu colega, que a sua coleguinha tem um peso muito abaixo do normal, tá muito magra, então é legal você ir conversando, usa da amizade, né? Chama ela para tomar um café, aí você observa se ela vai comer ou se ela não vai comer. Geralmente, essas pessoas anoréxicas, por exemplo, elas guardam a comida. Vai sair para um café, aí ela pega ali a comida e fala, não, vou guardar, vou levar para comer depois, porque ela não quer falar que ela não quer comer, né? Não tô com fome agora, então você começa a observar se a pessoa chama ela para o almoço, né? Ver o que ela vai comer ali, se ela vai comer muito, se ela vai comer exagerado, se ela vai comer pouco. A gente vê essa questão da pessoa comer escondido, né? Então, se você, às vezes, dentro de casa, você tem um irmão que nunca tá na hora das refeições, né? Tá todo mundo almoçando, jantando, e a pessoa tá lá no quarto, na hora da refeição. Leva a comida pro quarto. Leva a comida pro quarto, porque é melhor comer escondido que ninguém vai ver a quantidade. Nossa, eu lembrei de um filme agora. Vocês assistiram Garota Interrompida, aquela que interrompe, né? Com a Angelina Jolie? Não. Tinha muito isso. É uma das... Um resumo aqui do que eu me lembro. Angelina Jolie devia ter 20 anos na época desse filme, no máximo. Tem uma coisa de uma das garotas que elas estão numa clínica para tratamento de transtornos. E aí ela acaba morrendo na clínica, e quando procuram debaixo da cama dela, tem vários pratos com frango, alguma coisa assim, me vê essa imagem agora. E era sempre escondida, ela sempre levava para o quarto. E te interrompi, Juliane, vai lá. Mas é isso, é observar esse tipo de comportamento diferente. E a questão, assim, de como conversar, como falar com a pessoa, né? Eu acho que é ir trocando uma ideia, tipo assim, olha, o que você pensa, né? Dessas pessoas ficarem buscando um padrão de corpo, né? O que você acha disso? Você acha que é legal? Você acha que não é legal? Então, tentar puxar e conversar e conscientizar essa pessoa que buscar ajuda não é mostrar fraqueza, né? Que ela precisa fazer isso antes que a situação piore.
né? Às vezes, nessa oportunidade mesmo de uma situação sem ser fiscal do prato, vamos lembrar disso, né? Porque hoje, como a gente falou da questão de não falar sobre, né, o corpo do outro, às vezes a gente também ter essa consciência, né? Agora, aproveitando que a gente está debatendo sobre esse assunto, de como realmente lidar para não, às vezes, ser aquele fiscal, porque isso pode, né, aumentar ainda mais aquilo que a pessoa já está tendo como um gatilho ali. Para não, deselegante, né? Eu deixo para comer escondido, né, porque eu fico mais à vontade. Então, assim, gente, tá tudo bem, é sobre escolhas, porque aí se a gente consegue ter esses momentos, né, para avaliar também, depois chega e conversa, né, quer falar, porque às vezes a pessoa ela tá numa busca de uma mudança, ela pode já ter um pouco de consciência, né, e aquele contato mais acolhedor, né, Ju? Aquela conversa mais de cantinho depois. Deixa na hora da comida todo mundo aproveitar suas escolhas. Tá feito. Não falar na frente de outras pessoas, né? Feito, Pelo amor de Deus. é preferência alimentar. Então, assim, vamos tentar julgar menos aí nesse momento e acolher depois. Não seja aquele familiar que é inconveniente. Fala assim, você vai comer desse tanto? Ai, meu Deus isso do tudo? céu. Não, é legal. Né? Se você tá vendo que a pessoa tá, às vezes, com um problema ali, meu Deus, vamos ter educação, vamos chamar no cantinho. E é isso. Exatamente. Às vezes, pensando aqui em redes sociais, né? A gente falou da questão do corpo perfeito ali nas redes, mas para crianças e adolescentes, é muito interessante também os familiares estarem atentos com que esses pré-adolescentes, né, essas crianças acessam, porque a gente sabe que também tem muitos grupos nas redes sociais que dão pauta, dão credibilidade para a questão da anorexia, né? Tem grupos de bulimia. É importante estar atento também ao que essas crianças, esses pré-adolescentes, acessam muitas vezes, né? Com certeza. Nas redes a gente encontra ali muita coisa que não é saudável, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, com o que as pessoas estão acessando, principalmente adolescentes, porque eles ainda têm a cabecinha em formação, né? Até os 25 anos de idade, que é quando firma mesmo a personalidade, então até 24 anos e 11 meses são adolescentes. Eu tô no 24. Até aí ainda molda muito a opinião, muda muito ainda o jeito, então a gente tem que ficar de olho mesmo, porque as redes sociais hoje em dia tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também. Tem. Você falou que, infelizmente, os números aí, né, no número de pacientes com transtorno, ainda você acredita que tem um número muito maior, mas que não está catalogado. Tem também a questão, existe aí números de pessoas que às vezes perdem a vida devido a um desses transtornos? Sim, com certeza. O transtorno de mais risco é o de anorexia, por conta da falta de ingestão calórica, alimentar, de vitaminas. Então, a pessoa chega num nível que ela pode, sim, perder a vida por conta disso. E aí, nesses casos, quando a gente recebe, que a gente vê que está um caso muito grave, que a pessoa realmente se recusa a alimentar, cabe até internação em hospital psiquiátrico, ou às vezes, quando a cidade não tem hospital psiquiátrico, interna no hospital normal mesmo, só para ter ali um maior controle da ingesta calórica, porque se a pessoa não comer, vai ter que dar um soro, vai ter que dar uma sonda, né? Vai ter que fazer alguma coisa ali para a pessoa não perder a vida. Então, assim, principalmente nos casos de anorexia, a gente tem uma taxa muito grande de mortalidade. Eu deixo de fornecer, né, o princípio ativo para o corpo funcionar, né? A energia, o nutriente que vai desencadeando, e é muito comum, como a gente comentou anteriormente, identificar através de outras alterações físicas pela deficiência nutricional em unhas, cabelos, né? E aí, para as mulheres, adolescentes ficarem atentas, porque pode estar sendo desse momento de um processo de emagrecimento, uma restrição alimentar, e quando eu vejo, eu estou fazendo uma inanição, né? Que é não comer mesmo, estou abrindo mão daquilo. Então, e aí já são alertas, como a gente já trouxe anteriormente, né? Para não chegar nesse ponto, para não chegar nesse quadro grave, porque aí, de fato, né? Se eu não forneço energia para as minhas células, isso vai entrando em falência e aí leva para casos, né, de hospitalização e óbito. Então, a gente tem um caminho
muito grande para intervir, para cuidar aqui antes, né? E trazer um novo contexto de uma alimentação saudável, resgatar, né, os valores, o cuidado emocional mesmo, né? Como que eu cuido da emoção? Eu não cuido da emoção com o alimento, né? Às vezes uma emoção ali mal gerenciada, se eu começo só a cuidar com o alimento, isso fica, né, mais difícil. Então, assim, cuidar da emoção com outras questões, né, da terapia, da parte comportamental e do comportamento frente às escolhas alimentares. A gente tem aí um leque de opções para poder evitar algum desfecho desfavorável. E a gente sempre vai, né, Rubi, pro lado mais pessoal dos entrevistados, né, de vocês, no caso. Como que foi o processo aí para essa escolha profissional? Então, para a escolha de psicologia, né? Eu acho, desde criancinha, eu falo que eu queria ser psicóloga, porque eu tinha uma amiga no inglês que era psicóloga e ela andava com o carro cheio de bichinho porque ela atendia criança. E eu achava muito massa. Nossa, eu quero mexer com isso, né? E aí fui para psicologia. Aí lá no curso, eu fiz um estágio nos anos finais, estágios obrigatórios, tinha o estágio de transtornos alimentares. E aí eu caí meio que por acaso nesse estágio, porque eu gostava da professora. E aí fiz e me apaixonei nessa área, assim, a gente tinha tanto atendimentos individuais quanto em grupo, ali na clínica da UFO. Então, assim, eu gostei demais desse tema, falei, é isso que eu quero trabalhar. E aí eu me formei em agosto, em setembro já comecei a atender, sabe, e trabalhar mais com essa demanda de transtornos alimentares. Então, é um tema, assim, que eu entrei em contato na faculdade e já gostei muito, assim, disso, né? E aí já, cada vez mais a gente vai vendo os casos, vai tendo pessoas ali no consultório que a gente vê, que a gente fez a diferença na vida delas e aquilo vai te motivando para cada vez mais buscar aquela área. Então, comigo foi meio assim. Legal. Sempre quis. Eu falo que a nutrição me escolheu. Eu lembro que quando eu fui prestar meu primeiro vestibular, eu olhava assim, gente, eu quero alguma coisa na área da saúde. Mas eu não quero medicina, eu não quero enfermagem. O que eu vou escolher? E aí eu abri a lista, né, da faculdade e eu falei, pô, nutrição, faz sentido. E eu falo que também, e aí quando eu conecto tudo isso à minha construção familiar, né, eu sempre tive muito contato com alimentação, com cozinha. Eu adoro cozinhar, é uma das minhas paixões. Então, assim, nutricionista não é cozinheira, mas, assim, para quem gosta, faz muito sentido. E para quem não gosta também, gente, tá tudo bem, né? A gente aprende sobre outras técnicas, né? Essa é uma que, às vezes, pode estar associada na parte nutricional, que para mim faz muito sentido. Mas eu falo que abrir ali a lista de cursos na faculdade só me direcionou para a área que me escolheu e aí eu fiquei apaixonada desde o primeiro momento ali, da parte básica até o contato com o paciente, porque aí na hora que a gente tem o contato com o paciente, eu falo que é uma responsabilidade muito grande, né? Eu vou mexer em algo que você escolhe que mexe demais com você, né? Colocar um alimento, comer um alimento mexe muito, né, com o aspecto físico, emocional. Então, é uma responsabilidade muito grande ser uma referência para orientar uma escolha alimentar. E aí, no contexto, né, da área profissional, hoje a demanda muito grande é pelo emagrecimento, né? A gente precisa olhar também que tem o lado dos transtornos, que às vezes está muito relacionado com o aspecto da magreza, né? E que um corpo magro ele não é um corpo saudável. A gente já deixou isso bem claro, não necessariamente, né? E também toda essa mudança que houve no aspecto nutricional, de escolhas ao longo do tempo mesmo, pela disponibilidade, pelo acesso, pela correria, trouxe a gente para essa sociedade que hoje tem, né, um percentual muito alto de obesos. É uma demanda muito grande da população e aí isso conversa porque tudo é sobre comportamento. E aí a alimentação está nisso e é muito gostoso porque faz parte desse contexto de algo que eu aprendi lá na infância, de ter contato com o alimento, de levar para a cozinha, de fazer com que esse comer social ele seja saudável, afetivo e gostoso mesmo, gente, porque tem coisa mais prazerosa. Pois é, o tanto que é bom comer, né?
É isso. Dá pra ver, é nítido, assim, essa paixão de vocês pela profissão, né? Por estar aqui batendo esse papo, trazendo informação de qualidade, né? Para esses jovens, para os adultos, para as pessoas que vão assistir o nosso podcast. Foi um prazer entrevistar vocês hoje, meninas. Bom, eu que agradeço. Gratidão. Foi ótimo conversar com vocês. E eu me coloco à disposição lá nas minhas redes sociais. Quem quiser tirar uma dúvida, bater um papo, também fico à disposição de vocês e de quem estiver nos ouvindo. Fala pra gente as suas redes e você também, Vera. Então, lá no Instagram é @JulianePimentaPsicóloga. Isso aí, agradeço também, um bate-papo gostoso. Acho que a gente levantou várias pautas importantes, Sim. então deixar vários questionamentos, né, para a consciência aí do que cada um identificar que foi importante quando estiver nos ouvindo, nos assistindo. E nas redes sociais eu tô como @VerônicaLimaNutri, então acompanhe lá pra gente conversar e entender bastante sobre comportamento alimentar. É isso, então bora seguir elas, né? Bora, foi ótimo esse episódio. Para você que assistiu, identificou aí que tem alguém da família, um colega que pode estar passando por isso, e você também sem jeito de falar, envie o link do podcast por e-mail, pelo WhatsApp, e depois troca aquela ideia em particular, né? Com a gentileza, com a elegância que a gente conversou aqui. Foi ótimo esse episódio, né, Lindomar? Afinal, isso é amor, isso é cuidado, né? Exatamente. Levar informação para quem a gente gosta. Então a gente vai ficando por aqui, né, Rubia? Ficamos aqui. É isso. Tchau, tchau, Até o pessoal. próximo. Tchau, Até tchau. mais.